Olá pessoal, boa tarde, Raí Cardoso, canal Som da Fala, para mais um vídeo nosso. Hoje não é live, como costumeiramente. Nós hoje vamos começar a falar sobre curiosidade da aviação. E a curiosidade que nós trouxemos hoje para compartilhar com vocês são as famosas trilhas de condensação ou rastros de condensação. Essas estranhas marcas que os aviões deixam ao cruzar os céus, às vezes deixam, às vezes não. São aviões de carreira ou aviões executivos, enfim, de turbina voando em altitudes elevadas, e que você caminhando na sua cidade ou no calçadão, na sua cidade, na praia ou no parque, onde seja, às vezes você observa esses rastros isolados, às vezes 2 ou 3. Às vezes os aviões passam e não deixam absolutamente nada atrás de si. O que a gente pode achar que isso seja? Tem todos os tipos de teorias por trás disso, e uma delas é que os pilotos acionam um botãozinho secreto lá na cabine, e que, como se fosse uma aeronave agrícola, ele então passa a deixar aquele rastro químico na atmosfera. E as teorias vão se aprofundando com o objetivo de alterar o clima, com o objetivo de alterar a temperatura do ar e aumentar o efeito estufa, e uma série de outras coisas que eu já vi em vídeos, em lives, assim, pessoas ao vivo, pessoas com muito gabarito falando sobre isso, inclusive com muito gabarito em teorias da conspiração, e com nenhum conhecimento de meteorologia, somente meteorologia aeronáutica, com o mínimo conhecimento elementar de processos físico-químicos. Nós vamos abordar por aí, através de explicar para vocês o que é uma condensação e como isso ocorre. Vamos evitar usar termos acadêmicos, técnicos. Vamos para a simplicidade das coisas. E não há nada mais simples do que começar aqui imaginando essa deliciosa tulipa de chope gelada, né? Pode ser uma cerveja, pode ser uma água gelada, pode ser um suco gelado, mas o que acontece é que quando você despeja no vasilhame, aí nesse copo, nessa tulipa, nessa taça, um líquido gelado, o que acontece é que toda a porção dessa taça vai ficar gelada também, essa tulipa, a parte de fora também. E ela, em contato com o ar que a envolve, o que vai acontecer? Esse ar, por resfriar, ele vai diminuir de volume. Então, ele vai diminuir a sua capacidade de conter vapor d'água. Ele já contém vapor d'água ali. Antes de você colocar o copo de chope na mesa, aquele ar que está ali naquele local, ele já contém vapor d'água em estado gasoso. Por isso você não vê. Ele está em estado de gás, mas é água em estado gasoso ou vapor d'água. Quando você insere um copo gelado, o que acontece? Aquele ar resfria, diminui de volume, e o ar fala: opa, agora eu não posso mais conter a sua presença em estado gasoso ou em estado de vapor. Você vai ter que aparecer em forma líquida. É esse o processo de condensação. E aí você passa a ver as gotículas em torno do copo, que são nada mais, nada menos do que a água que já estava presente na atmosfera. Não foi o garçom que colocou em volta do copo. Você vê que o copo vem sequinho ali. Eles acabaram de tirar de uma estufa. Quando ele coloca a cerveja ou chopp gelado ali, começa a se formar essas bolhas de água. Um outro caso comum também são os canos de descarga, né? Esse aqui é melhor. Somente os carros a álcool, os carros mais antigos, dependendo da temperatura e da condição de umidade do ar ambiente em volta ali do cano de escapamento, você pode ver água líquida, simplesmente líquida. Podíamos ver isso, ainda é possível, claro, dependendo, porque vamos explicar de onde vem essa água também, não é? Ou simplesmente na forma de uma fumaça de água, mas é água líquida, água em estado líquido. De onde vem essa água? Essa água vem exatamente da gasolina queimada. A queima do combustível, seja a gasolina do carro, do motor a pistão de combustão interna, a gasolina que é queimada dentro de um motor a pistão de aeronaves, as aeronaves menores ou bimotores, ou de uma aeronave a reação com um motor
a turbina queimando querosene, seja um turbohélice ou um jatinho executivo ou um avião de carreira, resulta, entre outras coisas, dessa queima resulta água, H2O. Agora, vamos ver o que acontece quando essa experiência que nós acabamos de compartilhar com vocês é levada para 35 mil, 38 mil, 40 mil pés, 45 mil pés, onde nós temos temperaturas em menos 40, menos 45, menos 50. Aqueles imensos, gigantes reatores, eles estão emitindo vapor d'água através da queima do querosene. O querosene, ao ser queimado dentro da turbina para gerar a energia, ele expele vapor d'água junto. Vapor d'água, monóxido de carbono, uma série de outras, fuligens, enfim. São os dejetos, vamos colocar assim, químicos da queima, ou da gasolina, no caso do carro, ou do querosene, no caso do avião. A da aeronave com motores turbofan, ou motores a jato, como comumente são conhecidos. E por que você, na cabine de passageiros desse avião, você não consegue ver essa trilha de condensação, esse rastro deixado? Porque é bom lembrar que esse processo leva aí um lapso de tempo a se formar. Vamos colocar meio segundo até que ele entre na atmosfera e vire os cristais de gelo. A água que é resultante da queima do querosene, que contém vapor d'água ali, mas o avião está andando a 900 km por hora, 800, então, até durante esse lapso de tempo de meio segundo até começar a formar a trilha, o avião já se deslocou e você não vê. E o espetáculo fica apenas para quem está em terra, que é um belíssimo espetáculo. Então, resumindo, a queima do querosene, o querosene é armazenado nas asas do avião, vai para os motores para fornecer a energia necessária de funcionamento dos motores e, após ser queimado, esse querosene resulta em muitas coisas, entre elas vapor d'água. Então, essas trilhas, a matéria-prima dessas trilhas de condensação, ou das contrails, contrail em inglês, porque é condensation trail, ou trilha de condensação, e o inglês, eles shorten tudo, né? Eles abreviam tudo, então, contrail. A matéria-prima dessa trilha de condensação é vapor de água. Agora, o que acontece, por exemplo, aqui, é típico, às vezes nós conseguimos ver isso também. Você está na sua rua lá, enfim, na praia, vendo, e de repente a aeronave solta um rastro da trilha de condensação, mais à frente ele para de soltar e depois passa a emitir novamente. O que será que aconteceu aqui? Será que foi o misterioso botão que foi acionado? Todos os pilotos, e também tem que combinar com as companhias aéreas, com as fábricas de aeronaves, de aviões, com as distribuidoras de combustível, né? Será que ele esqueceu de apertar o botãozinho nessa hora? E aí ele aperta o botãozinho novamente e aí retorna a trilha de condensação. Por que aconteceu essa interrupção aqui? Vamos lá ver. Então, já sabemos que na queima do querosene, ela produz várias coisas, entre elas vapor d'água. Aqui, por que o vapor d'água está visível e na forma o quê? De gelo? Porque não tem como condensar e simplesmente virar água, como é o caso nos canos de descarga dos carros, ou condensar como no seu copo de chopp, que você vê simplesmente água líquida. Porque aqui nós temos menos 50 graus. Em média. Então, cristais de gelo viram como nuvens, cirros, cristais de gelo em suspensão. A aeronave avançou e agora entrou aqui numa porção da atmosfera com o ar seco. E aí o ar seco falou: seja muito bem-vindo, senhor vapor d'água, eu te aceito na forma gasosa, na sua forma que você está saindo da turbina, ou seja, na forma de gás, água em forma de vapor d'água, na forma gasosa. A aeronave avançou para uma porção da atmosfera em que o ar está saturado. O ar vai falar: seja muito bem-vindo, senhor vapor d'água, senhora água, mas não mais na forma de gás. E sim, agora você vai ter que vir na forma visível, ou seja, na forma sublimada. Sai do estado de vapor e vai diretamente ao estado sólido, sem passar pelo líquido. Ou seja, essas listas no céu que nós vemos são nada mais, nada menos do que vapor d'água sublimado, que se tornaram cristais de gelo e que viraram
similar a nuvens cirrus, nada mais, nada menos do que isso. Quando você para de ver o vapor de ar, quando você para de ver a trilha, ou simplesmente o avião sem deixar trilha nenhuma, é porque ele está voando no ar totalmente seco, em que o ar consegue absorver aquele vapor de água na forma gasosa. Ele não precisa sublimar, ele não precisa se tornar visível. É essa a explicação. Você pode continuar crendo, porque as pessoas afeitas a crer nas teorias da conspiração, elas simplesmente, não é uma questão de 1 mais 1 igual a 2, não, é uma questão às vezes de estado hipnótico. Claro que também tem outro extremo, que é acreditar em teorias da coincidência, que é um outro estado também hipnótico. Tudo é coincidência ou tudo é conspiração. Eu acho que o melhor é a gente investigar a raiz das coisas e daí você tirar suas próprias conclusões. A intenção foi só explicar o que está por trás das trilhas de condensação, qual é a razão físico-química. É simplesmente o vapor de água que resulta da queima do querosene saindo das turbinas e que se sublima exatamente porque o ar ali está úmido e não consegue conter a água em estado gasoso, em estado de vapor, e ela então, pelo processo físico-químico, passa ao estado sólido ou estado sublimado. E essa é a origem, esta é a matéria-prima das trilhas de condensação. Ok? Voltaremos em 2021 com outras curiosidades. Falando nisso, feliz 2021, com ou sem trilha de condensação. Um abraço, um beijo a todos e até outra vez. Tchau.